Bom, então vamos lá, eu sou o Carlos Merigo, aqui com mais um Braincast TV, o videocast do Brainstorm 9, para falar de um assunto que a gente falou no ano passado, só que era podcast, era só áudio, agora vocês vão ver ao vivo e a cores, não ao vivo. Exceto a parte do ao vivo. Exceto a parte do ao vivo. A gente vai falar de marketing político e com a presença aqui do apresentador, o cara mais multimídia, que é o Marcelo Taz. Não, mas tem outros. Tem outros, não? Tem, deve ter, mas eu me sinto muito mal de ser o mais multimídia. Estamos também com a vereadora, que foi candidata a prefeita de São Paulo, agora Soninha, que também é apresentadora de TV, né? Não por acaso. E com o Cris Dias, que mais uma vez, mais um videocast, ele está prefeito, alguma coisa, qual é o meu? Mais o quê? Mais um videocast. Ele é o prefeito do Twitter. Ele falou que ele é o Louro José dos Isso, videocasts. Ele sempre aparece no cantinho, assim. Os comentários são legais. Louro José. Então, a primeira pergunta, Soninha, o que você pode falar e o que não pode falar? A Soninha não é mais candidata, ela pode falar tudo. Dificilmente eu não posso falar alguma coisa, ainda que me digam isso. O que a gente tem que cortar depois? Então, podemos começar com o seguinte. Até foi a discussão do nosso podcast de áudio, que a gente falou assim, tem horário eleitoral, né? Tem pesquisas antes, você falou, não dá para acreditar nas pesquisas que vai vir o horário eleitoral e isso pode mudar tudo. E a pergunta é, o horário eleitoral muda mesmo alguma coisa? As pessoas se influenciam por assistir um candidato 3 segundos na TV? Pode mudar alguma coisa, assim? Muda alguma coisa, né? De onde veio o Enéas? No horário eleitoral. O Márcio Lacerda, em Belo Horizonte, estava abaixo da Jô. Começou o horário eleitoral, ele foi de 9 para 40. Alguma coisa a televisão faz pelas pessoas. Não é só o horário eleitoral, a quantidade de breaks também. Né? Aquelas inserções nos comerciais fazem muita diferença. Agora, decidir não decide. Eu não sei o que a Soninha pensa, mas eu percebo da minha experiência assim, de dialogar e de estar em conexão com os eleitores através da internet, da televisão, cada vez mais ele deixa para decidir na última semana ou nos últimos dias. Quer dizer, o eleitor está muito cansado do debate. Visivelmente. Aliás, se divulgassem as pesquisas de intenção de voto de uma outra maneira, porque os institutos sempre fazem duas, a espontânea e a incentivada. A incentivada sempre tem uma maior divulgação. Às vezes só divulgam o resultado da incentivada. Eu penso assim, às vezes a imprensa, a mídia toda, ela tem que, na verdade, vender o próprio show que é a eleição. Pode crer. Você já imaginou se a mídia vendesse, ninguém tá sabe. nem aí. Quem que vai comprar o jornal do dia seguinte? Porque o cara tá com uma equipe enorme cobrindo a eleição. Você entendeu? É engraçado a Soninha falar sobre isso, porque eu sempre tive essa intuição. Porque se você não vender o show, é quase que a Globo parar de chamar a novela das 8. Eu pensei nisso, falou os indecisos, ou a campanha tá chata. Lá no Rio, eu voto no Rio. O dia que falou assim, o Gabeira é candidato. Eu falei, acabou, não preciso mais saber de mais nada, quem tá apoiando quem. Então, as coisas estão meio que se polarizando. Até em São Paulo você tem muito assim, você apoia o Kassab ou não apoia o Kassab, Marta, tudo. Então, no dia, prefeito é mais fácil decidir. E aí, já juntando com outra pergunta, está se falando, o brasileiro aprendeu a votar. Não, olha, assim, tem uma coisa que para mim, é muito clara. O brasileiro vai votando cada vez melhor. Eu não estou dizendo que ele vota bem. Estou dizendo que ele vota melhor do que ele votava antes. O cara que elegeu o Maluf, o Pita, o Quércia, hoje ele vota melhor, eu acho, tá? Agora, para votar bem, eu acho que aí é diferente, porque aí você tem que estar comendo bem, sendo educado bem, quer dizer, o Brasil e o mundo só vai mudar quando as pessoas mudarem. E escuta, como é que a gente pode querer que as pessoas saibam votar? Bom, pelo menos hoje você já tem a possibilidade de praticar, né? De aprender empiricamente. Mas ninguém ensina. Ligarem aqui a TV num jogo que a gente nunca assistiu antes, ou se começar a passar um jogo de cricket, eu primeiro não vou me interessar muito, vou achar meio chato. Não sei qual é o objetivo, não sei quanto tá o placar, de onde são os times,
não sei identificar quem que é bom e quem que tá enganando, sabe? Se avaliar se foi falta ou não foi, se o juiz roubou ou não roubou. A Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Congresso, para a maioria da população é isso, assim. É um jogo em que você não sabe a regra, quem tá ganhando, quem tá perdendo, se o juiz roubou ou não. Quem é craque e quem é perna de pau, quem é foca mestrada e quem decide. Eu não consigo entender. Aí você fala pra pessoa, elege o craque da rodada. E passa lá um esporte desconhecido, entendeu? Ótimo. A gente faz isso com a população. A gente fala, aí. escolha bem o seu candidato a vereador, tá? 1, são 1.200 candidatos em São Paulo. 2, vereador faz o quê mesmo? Pô, as pessoas não sabem, elas estão votando em quem? Pra fazer o quê? Aí o vereador chega... E às vezes o candidato a vereador não sabe. Candidato a prefeito. Na outra eleição a prefeito do Rio, eles mapearam um debate, assim, a candidata tal prometeu isso, mas o prefeito não pode fazer isso. O candidato tal falou que vai fazer isso, mas isso não é pode estadual. fazer. Vereador, então não, eu vou, como é que é? Eu não vou mais pagar a dívida externa. Para você, o debate foi eficiente? Assim, você sente que é uma maneira eficiente de se comunicar com o eleitor? Olha, pra mim, talvez mais do que pros outros, porque antes do primeiro debate, 1 milhão de pessoas não me conhecia, depois passou a conhecer. Foi muito impressionante. O primeiro debate na Bandeirantes foi numa quinta-noite. Na quarta tarde, a gente saiu no centro da cidade. Oi, prazer, eu sou a Soninha, eu sou candidata a prefeita. Os caras, prefeita? São Paulo? Juro, vários. A senhora tá louca? Vários, assim, prefeita? Daqui mesmo? Aí fui pro debate da Bandeirantes. No dia seguinte, de manhã, a gente foi fazer panfletagem corpo a corpo no Largo 13. Que tem um perfil super popular, super classe CD, né? Não há quem vê MTV, quem vê SPN. E eu saía panfletando isso. Você é aquela do debate, você é aquela. Pô, e o debate foi na véspera, às 10 da noite, terminou meia-noite e tanto. Você é aquela da bicicleta, né? Eu te vi. Então, pra mim, o debate na TV aberta faz uma diferença monumental. Para os outros, não sei. Mas eu acho que eu concordo um pouco, assim, o debate serve para expor as pessoas. Por mais artificial que seja, e que seja cheio de assessores e tal, eu acredito que é talvez a melhor forma ainda. Não, ainda bem que não tem. Eu acho que é a melhor, mais democrática e tal. É um pouco, é muito esquemático, né? Então, mas por que é esquemático? Porque os próprios candidatos negociam, não é? Não, mas também por causa da paranoia da equanimidade. Então. É um desespero, pelo amor de Deus, tem que dar tratamento igual para todo mundo. Então é 30 segundos, não é 31, nem 32. Mas isso é negociado, não é? Antes. Então, mas o tempo igual para todo mundo é a imposição da TV. O mediador era o Boris Casoy, podia ser a minha filha mais nova. Isso. Porque o papel ali O papel é quase das um cartas. guarda de trânsito, exatamente. Agora você pergunta para ele, agora ele pergunta para você, você Isso, pergunta para olha, ele. eu me permito fazer uma interpretação, eu acho que isso tem a ver com a nossa tradição burocrática portuguesa. Com certeza. Porque assim, O debate americano não é assim também? o debate americano não é assim, é protestante, né, o negócio. Porque assim, nós somos católicos, até que está provado ao contrário, todos somos pecadores. Então, é isso, você entendeu? É isso mesmo. É isso, porque o que acontece? Não, vamos criar muitas regras, porque aqui sabemos Porque senão, que todos desobedecemos as regras. Então vamos criar muitas regras. Não adianta. Aí todo mundo pega e arruma uma maneira de ludibriar as regras. O debate do Obama, não sei se vocês viram, é de uma civilidade. O Boris Casoy deles fala assim, escuta, pergunta direto você pra ele, ou fala pra ele. Ou fala, nenhum de vocês dois respondeu. Afinal, vocês são contra ou a favor o pacote de ajuda. O mediador atua jornalisticamente, ele não é um guarda de trânsito. E como a gente complica a vida de quem quer fazer as coisas direito? É cruel isso. Nem me fala. Porque a prestação de contas da campanha eleitoral, por exemplo, é uma coisa barroca. E, quem quer fazer caixa 2 não precisa prestar conta, certo? Então, não adianta você complicar a prestação de contas. Você tem que fazer por o quê? Fora. Conta um pouco. Como é que é a prestação? Olha, por exemplo, se eu quiser fazer um evento em que eu aceito doações de R$5, vamos lá, todos, cada um paga R$5. Cada doação de R$5 tem que ter um recibo preenchido à mão com o seu nome, o seu CPF, a sua assinatura. Entendeu? Então é isso. Aí se eu receber 500 pau por fora, bom,
Isso é uma loucura. Um dinheiro que aí passa direto para a mão lá do líder comunitário que vai conseguir 10 mil votos para mim. Então, o que a gente Que sente saco. é que é criada uma burocracia para estimular o por fora. É só isso que a gente pode concluir. Uma outra coisa que... Essa foi a primeira eleição que a gente teve com a Lei Cidade Limpa, né, aqui em São Paulo. Vocês acham que isso influenciou as campanhas? Foi prejudicial? Eu vi até história na CBN outro dia, logo que estava saindo o resultado do primeiro turno, a cientista política da CBN falou lá que ela acha que a Lei Cidade Limpa foi ruim, porque os candidatos não puderam mostrar coisas e isso não engajou as pessoas. Mas né? que isso? Eu não. As pessoas não se sentiram engajadas porque não Os tinha esse clima vereadores de se festa. queixam muito disso. Os vereadores se queixam muito de, não tem clima de campanha. Na boa, clima de campanha não pode ser um poste, Sujeira, né, emporcalhado de bandeira. Não é isso, Eu- o clima olha- de eleição. Acho que se não tem envolvimento na eleição, não é por falta de bandeira no poste, é porque as pessoas estão Mas saco cheio por a vários gente está motivos. falando... Eu acho até o contrário, desculpa, Cris, eu me senti que foi um avanço. No dia que eu fui votar, eu falei, pô, mas que lindo, São Paulo tá votando, e tava todo mundo indo votar mesmo, assim. Que aqui não pode nem ficar aquela galera com a plaquinha do lado. Né? Mas Tem- tinha. Isso é bom dizer, hein? O vereador mais votado de São Paulo sujou a cidade, me decepcionou, Gabriel Chalita, que já foi secretário de Educação. Aliás, tem plaquinha dele até hoje aí na cidade, porcalhando a cidade. É uma vergonha que um cara que foi secretário de Educação tenha sujado a cidade e, enfim, feito propaganda ilegal. Não dá. Mas o Kassab ter surpreendido, assim, né, e terminado o primeiro turno em primeiro lugar, você acha que é culpa de campanha, de marqueteiro político mudando a imagem dele, ou... Caçabinho, né? Não, olha, se caçabinho. ele tivesse o tom errado da campanha, ele não chegaria em lugar nenhum. Quem é o Kassab? Até outro dia ele já era prefeito, as pessoas não sabiam quem ele era. Ele passou pelo governo do Pita, né? Infelizmente isso tem um significado ruim para as pessoas, né? Bom sinal, assim. Ele foi secretário do Pita, ele era PFL, agora Democratas, então era muito fácil ele fazer a campanha errada e patinar no limbo, entendeu? Então tem um mérito do marketing, de ter feito a campanha certa, de falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Porque ele tinha meio uma imagem de cancarrão, assim, né, de... Eu até gostaria de entender, eu acho que tem alguém que conseguiu um negócio do Kassab, que eu adoraria saber, eu ainda vou investigar isso. O Kassab era um cara que não conseguia falar uma frase inteira, assim. Eu entrevistei o Kassab na Band News e conheço o Kassab. O Kassab foi meu colega de faculdade, eu conheço o Kassab há muito tempo. E aí, o CQC, no início, ele não falava com a gente, ou ele tentava falar e a voz não saía, ficava assim. E de um dia ganhou uma para o desenvoltura outro, Ele mudou, de é uma verdade. semana para outra, É verdade. ele virou um cara meio serelepe, até um gordinho Desenvolve. folgado. Ele é o bem do Lost. Ele enfiou um picolé na boca do Oscar Filho 2 vezes. Você quer um pouquinho? Não sei o quê. Porra, Tava todo eu simpático. queria saber qual foi esta acupuntura que fizeram no Kassab. verdade. Porque Não, eu- ele se saiu muito bem. O Kassab tá ótimo, né? Tá desempenhando bem, falando. Ficou desenvolto. Eu já vi, não em campanha, mas já vi discurso dele de improviso na inauguração da AMA do Boracéia. Foi tão bem também, muito, muito desenvolto. Todo mundo que estava comigo falou assim, nossa, ele se vira, né, bem, assim, ele mandou muito bem.